Oi. Podemos? Podemos? Sejam todas e todos muito bem-vindos à Defensoria Pública de Minas Gerais. Hoje vamos realizar o mutirão para os consumidores que foram lesados e tiveram seus tratamentos interrompidos pela empresa de transplantes odontológicos, a Arcata. A Defensoria acolhe a todas e a todos, cumprindo seu papel institucional de orientação e conscientização sobre o melhor caminho a ser adotado. Convido agora para a composição da mesa as seguintes autoridades: a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Também para a composição dessa mesa, o membro da Defensoria Especializada do Consumidor, Defensor Público Daniel Firmato de Almeida Glória. Registramos ainda as seguintes presenças: da coordenadora da Defensoria Especializada no Direito do Consumidor da instituição, Defensora Pública Ana Luísa Bracarense, do coordenador estratégico em tutela coletiva, Defensor Público Paulo César Azevedo de Almeida, da coordenadora estadual dos Centros de Conciliação e Mediação da Defensoria Pública de Minas, Defensora Pública Paula Regina Fonte Boa Pinto, da coordenadora de projetos, convênios e parcerias, Defensora Pública Michele Lopes Mascarenhas Gleiser. Também registramos a presença da coordenadora da Defensoria Civil de Belo Horizonte, Renata Salazar Botelho, e ainda da assessora institucional da Defensoria Pública Geral, Emília Castilho. Todas muito bem-vindas. E registramos ainda a presença dos demais defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários da instituição que vão cooperar para a realização das atividades. Para a abertura oficial dos trabalhos, passamos neste momento a palavra para a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Bom dia a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa da Cidadania, que é a Defensoria Pública. Cumprimento aí todos os meus colegas, doutor Daniel, doutor Paulo César, tantos outros aqui que estão, Ana Luísa, Renata, Emília, Michele, que estão trabalhando aqui por vocês e para vocês. Hoje a Defensoria Pública completa 47 anos de existência e, como eu disse ali numa entrevista, a gente comemora trabalhando para prestar um serviço de excelência, um serviço público de excelência a cada um de vocês. Eu disse no grupo do gabinete agora há pouco, na equipe de administração, da Defensoria Geral, que, pensando nesses 47 anos, eu me lembrei do Lulu Santos, de uma música dele que é Tempos Modernos, quando ele diz assim: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Lendo esse refrão da música, eu me lembro de cada defensor e defensora pública que está aqui prestando o melhor serviço que existe de acesso à justiça no nosso país. Eu sei que vocês passaram por um momento difícil, vocês contrataram um serviço que não foi prestado a contento. Eu sei que vocês estão se sentindo prejudicados, mas nós estamos aqui para ampará-los e para fazer valer o direito de vocês. Seja pela via judicial, entrando com as medidas cabíveis contra a empresa, seja também pela via extrajudicial, buscando parcerias para que esse trabalho e esse serviço odontológico ele seja devidamente finalizado. A Defensoria Pública trabalha para que pessoas como vocês, e eu sei que aqui tem muitas pessoas idosas, muitas pessoas que fizeram até dívida para concluir esse tratamento dentário, para que vocês sejam devidamente reparados e para que o serviço seja prestado a contento. Contem conosco, contem com o nosso trabalho. É uma honra trabalhar para vocês. E saiba que faremos todo o possível para que vocês tenham um melhor atendimento possível, não só aqui, mas também
Quem sabe a gente vai conseguir outras parcerias em clínicas, em escritórios modelos de faculdade, para que vocês tenham a finalização do tratamento odontológico que vocês tanto precisam. Eu vou passar aqui para o doutor Daniel, que vai explicar todo o caminho jurídico, toda a estratégia jurídica que a gente está pensando, juntamente com o doutor PC, o doutor Paulo César, que trata da tutela coletiva aqui na instituição, doutora Paula também, que cuida das ações de conciliação e mediação na nossa Defensoria Pública, para que o melhor serviço, como eu disse, seja prestado a vocês. Desejo muita boa sorte hoje. Contem tudo o que aconteceu, nos mínimos detalhes, para os defensores que realizaram esses atendimentos e contem principalmente com a Defensoria Pública de Minas para fazer valer o direito de cada um de vocês. Um bom dia a todos e a todas. Agradecemos, então, à Defensora Pública Geral e informamos que, em razão de compromissos previamente agendados, ela também terá que se ausentar. Para a composição da mesa, então, chamamos aqui à frente o coordenador estratégico em tutela coletiva, defensor público Paulo César Azevedo de Almeida. Agora sim, para a condução dos trabalhos deste mutirão, passamos a palavra ao representante da Defensoria Especializada do Consumidor, defensor público Daniel Firmato de Almeida Glória. Muito bom dia a todos. Alegria que nós recebemos aqui, como a doutora Raquel já disse, eu fui incumbido pela minha coordenadora, a doutora Ana Luísa, para falar com vocês aqui um pouquinho sobre o que aconteceu. Todos nós já sabemos, que não foi algo muito legal que aconteceu com a Arcata, e com aquilo que vocês passaram. Tenho certeza que tem toda a nossa empatia, a nossa solidariedade, viu? A dor de vocês é a nossa dor também, no sentido de que nos causa revolta, Muitas vezes eu fico revoltado quando eu vejo essas injustiças ocorrendo e eu fico pensando como que o outro lado pode fazer isso com o seu irmão, entre aspas, Sabendo que o negócio ia quebrar, isso que dá mais raiva, a palavra é essa mesmo, Então você está lá, peraí, eu vim aqui ontem, mas hoje fechou? É um negócio realmente que causa assim, asco, Você fica com nojo de pessoas desse porte. Mas a Defensoria Pública, ela está ciente disso. Esses problemas da Arcata não surgiram agora, em março de 2023. Nós temos ações contra a Arcata desde 2017, por questões ligadas a tratamento. Nessa ação, especificamente de 2017, ela está no tribunal hoje. Nessa, a Arcata se defendeu. E por isso que eu vou mostrar alguns documentos aqui que eu trouxe de alguns processos, só para ilustrar para vocês como que está a situação da empresa e como que a empresa foi tendo uma estratégia, eu acho, deliberada para lesar a médio e longo prazo os consumidores. Com um marketing muito grande, com uma publicidade muito grande. Ela gastava mais em publicidade do que pagava os funcionários. Esse que é a grande questão. Então, nós estamos aqui num segundo tempo daquela audiência pública que vocês tiveram junto à Assembleia Legislativa, que se preocupou, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, com esse assunto também, porque é um assunto que traz uma repercussão muito grande. Não foi uma pessoa, não foi a clínica do João que fechou e lesou o Pedro. Não foi isso. Foi uma clínica que utilizava de inúmeras formas de publicidade e de uma forma agressiva, e de muitas vezes até propostas meio que milagrosas para o restabelecimento da saúde bucal, que todos nós sabemos que está intimamente ligada à nossa autoestima, está ligado ao nosso direito, de personalidade mesmo, de falar, de comer, então está ligado intimamente à nossa vida, à vida de cada um aqui. Então esse que é um grande problema. Então nós fomos lá com essa expectativa,
Mas o que nós podemos hoje, não é, fazer por vocês? E muitos aqui já até mesmo entraram com ações no juizado especial, né, já viram a dificuldade hoje de encontrar esta empresa, né, que simplesmente encerrou as portas. Então, a Defensoria Pública, por meio do núcleo, não é, de tutela coletiva do doutor Paulo César, ele resolveu instaurar um procedimento, não é, administrativo, aqui técnico, não é, para apuração dessa situação. E a primeira coisa que foi feita foi oficiar a Polícia Civil, que é a polícia que tem que investigar essas pessoas, a quantas anda, como que está essa questão, não é? Porque o que importa é quem é que vai me pagar. Esse que é o grande problema. Não é esse que é o grande problema, porque a Arcata, ela fechou e vocês já devem ter tido conhecimento, ela não pagou nem mesmo os dentistas que estavam lá. Tem centenas de ações na Justiça do Trabalho em face dessa empresa. Os dentistas, o recepcionista, não é, a telefonista, ela não pagou ninguém. Então é realmente assintoso o que ela fez e nos causa revolta. Você fala assim, peraí, mas cadê? Ninguém foi preso? Não é? Até hoje, eu entendo perfeitamente a revolta e a minha também. Não é? Então, como que está hoje a situação da Arcata e qual que é a estratégia nossa e o que nós estamos aqui hoje, não é? Ocupando o tempo de vocês nessa sexta-feira pela manhã, não é? Com a questão do deslocamento até o centro da cidade, que eu agradeço, não é? A confiança depositada na instituição. O que nós vamos colocar? Tá? A questão, primeiro ponto é o seguinte: a Arcata, de fato, ela quebrou, fechou. E para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns processos, alguns exemplos do Tribunal de Justiça, em que, desde 2021, a Arcata, ela, que é uma pessoa jurídica, né, é uma empresa, ela tem conseguido, no Tribunal de Justiça, uma concessão de assistência judiciária. Significa o quê? Significa que ela mostra para o tribunal, e o tribunal concordou, que ela não tem condições de pagar custas do processo nem honorários de advogado. Aqui neste processo aqui, houve a comprovação de que, em 2021, a Arcata ela tinha 13 anotações no SPC, que somavam R$ 1.661.490. E 25 anotações, nome sujo mesmo, né? No Serasa, no valor de R$ 2.439.611,10. E tinha também 3 anotações de devolução de cheques dela, Arcata, por insuficiência de fundos. E aí o tribunal foi e deu provimento ao recurso. Eu tenho 3 processos aqui nesse sentido. Tá? Todos esses documentos estão aqui disponíveis para quem quiser analisar e verificar. Tá? Ela conseguiu assistência judiciária. Isso é o quê? É um mau sinal. Porque mostrou que ela... a justiça entendeu que ela, de fato, ela está hipossuficiente. Ela que eu falo, empresa. Porque essa empresa, vocês já sabem, ela teve diversos nomes. Não é? O Arcata é só o nome fantasia, não é? Coca-Cola. É isso aí, é a Coca-Cola. Mas ela já chamou 3RM, já chamou BMFV, sei o que, franchising, ela já chamou 3RM, LOC Serviços Odontológicos, mas tudo mudando, continuando com Arcata. Não é? Então, isso que eu estou me referindo? Isso, pois é, vamos falar. Essa LOC é que nós estamos cobrando dela, sim. Só que eu tenho um outro processo, esse de 2017, você lembra que eu falei? Teve a sentença, está no tribunal. Um outro. Pois é, essa é uma questão muito interessante, porque como a Arcata, tem várias empresas aí que têm, por exemplo, todos vocês têm telefones celulares aí.
Os maiores demandantes que existem são as empresas celulares. Cada uma delas tem 50 milhões de clientes e ela tem milhões de ações na justiça. Olha, quem não se recorda do caso da Oi? A Oi quebrou. Quebrou. Ela foi incorporada agora, quem era Oi aqui em Minas Gerais era Claro. Vocês sabem disso. Não é? Então, eu entendo o seu posicionamento, sim, sem dúvida nenhuma. Poderíamos ter um tipo de sistema nesse tipo. Sim. Isso, nós vamos chegar lá exatamente. E por isso que é a questão, todos os posicionamentos de vocês estão corretíssimos. Por isso que eu falei desde o início aqui que a primeira conduta bem posta pelo doutor Paulo César foi oficiar a Polícia Civil, porque a Defensoria Pública não é polícia. Né? Porque isso é igual diz aí coloquialmente, isso é caso de polícia, e é mesmo. Porque tudo isso que vocês falaram está certo. Quem são essas pessoas que estão por trás? Porque a pessoa jurídica que está lá é apenas uma, mas tem o João, o Pedro, o Manuel, a Maria que está ali atrás. Quem são essas pessoas? Esse que é o ponto. Não é? Então, vamos chegar lá. Teve essa situação aqui dessa assistência judiciária. Eu consegui aqui também um balanço, isso está aqui, esses documentos, aqui é um balanço contábil da empresa de 2019, que mostra que ela está mais quebrada que arroz de terceiro. Igual aquela coisa, sabe? De 2019, que ela tem muito mais passivo que ativo. Essa questão. Por isso que a empresa, ela mudou de nome. Essa ação, que agora eu me recordei, desculpe, eu tinha perdido o fio da meada, que eu falei que eu entrei em 2019, até hoje, 2023, a empresa não foi citada. Tem 4 anos que está lá na justiça, ela não foi citada. Por quê? Porque no encontro já foi milhares de endereços, já colocamos os sócios, já mudamos para a Loki, já mudamos para o tal do Paulo Henrique, tá? E nós temos aqui a Defensoria Pública que está acompanhando essas ações. Agora, no dia 3 de julho desse ano, num outro processo, tá? Que é um processo um outro processo de 2019, ela colocou aqui os sócios da BMVF, franchising, que são, não sei se vocês já ouviram falar desses nomes, Renato Costa Franco Baldan, Rodrigo Valério Costa Pedro, Marcelo Ferreira, Luiz Rafael Campos Magalhães. Não necessariamente, podem ser todos. A questão é, o que nós estamos chegando a... Aí tem que ver qual que é a questão no contrato social da responsabilidade dele em relação a cota. Não, o número de cotas da empresa que ele tinha, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, eu olhei isso aqui há 50 minutos atrás, antes de vir aqui. Só contra a BMVF Franchising existem ativos 347 processos. Eu vi hoje 347 pelo CNPJ. Tá? Contra esses sócios, cada um deles tem em média 90 processos, contra esses aqui. No último, nós entramos contra a Loki, contra esse Paulo Henrique. Paulo Henrique não é ninguém, eu também cheguei a essa conclusão. É ninguém. E eu acho que dessas pessoas aqui, ninguém é ninguém. Nem esses aqui. Porque aí vocês já ouviram falar daquele negócio que chama o quê? Isso é laranja. Vocês já ouviram falar isso? Por isso que é um caso de polícia. Por isso que nós temos que descobrir, igual que fala assim, ó, tem aqueles filmes que falam assim, ó, vai atrás do dinheiro. Alguém ganhou dinheiro com isso aqui. Exatamente, muito. Também concordo. Não. Essa que é a questão. Quem que é o franqueador? Quem que são as pessoas? Por isso que são questões ligadas, porque que nós estamos tendo aí a parceria da Polícia Civil, no sentido de que nós temos que buscar a responsabilização dessas pessoas para bloquear dinheiro dessas pessoas. Vocês lembram de... o tempo passa, todo mundo esquece, né?
uns 15 anos atrás, tinha também uma grande empresa de odontologia, Imbra, que deu calote, e aí não foi só aqui, foi pontual, foi no Brasil inteiro. Foi no Brasil inteiro. A Defensoria Pública, na época, entrou com uma ação coletiva, porque ela tinha um grande sócio na época. Conseguimos bloquear por mais de quase 30 milhões de reais. O tribunal tirou, suspendeu esse bloqueio nosso. Porque era um grande grupo aí de investidores, uma grande empresa de investidores que tinha participação na Imbra. Milionários. Eles conseguiram ganhar um recurso no Tribunal de Justiça. Nós havíamos bloqueado o dinheiro dessa empresa, mostrando que ela era sócia. Essa que é a questão que hoje nós ainda não temos no caso Arcata. Essa ligação para chegar lá, quase como um labirinto. O dinheiro apareceu aqui, o tesouro aqui, o tesouro escondido. Esse que é o ponto. Por isso que, se vocês já entraram com a ação no juizado, que vocês devem ter visto a dificuldade. Muitas vezes nem citou, ou se citou, não apresentou defesa. Ela não está nem aí para isso, porque a pessoa pode ganhar, aquela pessoa ali não vai ter dinheiro nenhum, porque na maioria das vezes são laranjas, não tem dinheiro, não tem conta, não tem nada. Esse que é o grande problema. Então, nós estamos cientes disso e mostrando isso para vocês, porque nós somos um órgão técnico. Né? Então, nós não podemos criar expectativas que não correspondam a uma realidade. E isso seria uma leviandade. E a Defensoria Pública não faz isso com vocês. E nem fará. Tá? Então, nós temos que demonstrar o que está hoje, né? Palpável em nosso alcance. Muito bem. Isso posto, tá? Essa situação da Arcata, que é essa situação que nós estamos esperando e aguardando o andamento das investigações, principalmente não no aspecto só penal, mas no aspecto da responsabilização. Quem são essas pessoas que receberam dinheiro? Todo mundo já ouviu falar aí nos últimos tempos, no Brasil, do jeito que ficou nos últimos tempos, todo mundo já ouviu falar dessa sigla aí que eu vou falar agora, COAF. Porque o voluntário escondeu o COAF, né? Todo mundo já viu isso. Tem que buscar essas informações, porque o dinheiro é a moeda ali eletrônica, tem a moeda física, que é o dinheiro, tem a moeda escritural, que é o seu extrato, que você pega lá, e tem a moeda eletrônica. E a moeda eletrônica é isso aí, saiu o dinheiro, milhões de reais passou na mão de alguém. Peraí. Então, os órgãos de controle, eles devem saber disso. Então, esse é um passo que faz parte da investigação da Polícia Civil que está em curso. Esse é um ponto, especificamente. Não é? Então, qual que é uma outra situação, um outro ponto, tá, que nós gostaríamos de apresentar? Só para mostrar que nós estamos atuando e nós estamos sabendo dessa questão. Uma outra coisa que nós descobrimos nesse processo, sabe o quê? Os próprios advogados da Arcata não receberam. Então, nós temos aqui comprovações aqui. Oi, Sabrina, não tinha te visto. Tá bom? Nós temos comprovações aqui do advogado renunciando às causas todas porque ele não recebeu o dinheiro. E está dentro do processo. Acho difícil isso. Não. Aí porque eles não precisam fazer isso, já está difícil. Eles não precisam se fazer essa simulação, não. Você já não consegue achar nada desse pessoal. Né? Eu não acredito que seja isso, não. Mas aí o ponto, uma outra alternativa é essa questão que nós vamos estabelecer aqui, e nós vamos gostaríamos de ter a participação de vocês para que a gente possa ter uma informação precisa de o que aconteceu com cada um de vocês. Porque cada situação, cada pessoa tem uma situação. Um foi fazer prótese, outro ortodontia, não é? Outro canal, outro implante. Então, tem várias questões diversas. Por isso, nós formatamos um pequeno questionário para que a gente possa ter essa ciência. Tem como colocar o questionário aqui? Por favor? Acho que já... Como é que foi? Você passou o questionário? Tem como colocar, por favor?
Obrigado. Aí, esse questionário, será rapidamente preenchido. Tá, cadê? Onde, Pedro? Aí ele vai colocar ali, vai baixar ali a telão e vai colocar. Podem interromper a qualquer momento, tá? Não há o menor conveniente nisso. Qual que é o objetivo desse questionário? A doutora Raquel, nossa defensora pública geral, ela colocou bem isso aqui, né? A doutora Ana Luísa, mais cedo, nossa coordenadora, colocou isso bem na Rádio Itatiaia. A nossa preocupação é exatamente a recuperação da saúde bucal. Claro que tem que ter também o ressarcimento material, o moral que me causou. Sim, essa questão do ressarcimento material, moral, entra dentro desse contexto que nós colocamos aqui, judicial, dessa questão da dificuldade de se achar o dinheiro, o patrimônio para que ela seja efetivamente responsabilizada. Tá? Mas isso nós não jogamos a toalha. Nós estamos sabendo que é dessa forma. Não é? Pois não. Desculpe. Tem como colocar naquele negócio maior? Ou esse já é, né? Acho que já é, né? Então, esse questionário, o objetivo dele é demonstrar até que ponto foi o tratamento de cada um, quanto que a pessoa pagou, não é? O que falta para terminar o tratamento, ou se a pessoa entrou ali, que consistia basicamente seu tratamento, prótese, canal, implante, ortodontia ou alguma outra situação. É bem simples. E vocês contarão com a ajuda de todos nós aqui, tá? Para esse preenchimento. Aqui no banco de vocês tem uma mesinha que vai ser retirada, tá? E aí será distribuído essa situação aqui, ó. Assim, ó. Aí vai ser distribuído para cada um para preenchimento. Mas eu não quero preencher, eu tenho dificuldade com isso. Não tem problema nenhum. Nós teremos pessoas, tá? Todos nós aqui estamos com esse bonito colete verde aqui. Eu preferia que fosse azul, mas é verde, não é? Você também, né, preferia que fosse... tem gente que preferia que fosse preto, né? Eu prefiro que fosse azul. Verde, tá bom? Tá bom. O Palmeiras, né, também. Então, vocês serão ajudados para fazer isso. Não se preocupem com relação a isso. Não se aflijam. Não tem dificuldade, não tem o menor problema. Porque com isso aqui, nós vamos poder ter dois campos de atuação. Esse primeiro, a questão da possibilidade da manutenção, vejam bem o que eu estou falando, da possibilidade de uma eventual ação coletiva, ou não, isso é o doutor Paulo César, que é o mestre nisso aqui, que vai explicitar isso melhor, tá? Ou não, mas do outro lado, a situação envolvendo a saúde bucal de vocês. Pois não? Ali foi uma ação do Ministério Público, mas veja bem, a ação coletiva, ela não retira a ação individual. Então, aquilo que você deve ter visto, saiu na mídia aí, fizeram um acordo. A pessoa que teve, infelizmente, alguém ou a mesma pessoa prejudicada por aquilo, não é obrigada a aceitar aquele acordo. Não é. A questão ali é muito diferente, porque a Baker, ela, no caso, ela tinha um patrimônio de outras investimentos dela, de outras atividades empresariais da empresa. Não é? Então, aqui, essa é uma empresa assim, que não tem nada. Né? Ela é uma, vamos falar certo, não é uma caloteira. Né? É uma empresa que eu vou te contar. Né? Como é que faz isso com as pessoas que estão ali, que, como a doutora Raquel falou, muitas vezes se endividaram para fazer tratamentos, não é? E fizeram isso. Tá? Então, essa situação, está vendo ali uma pergunta ali, ó. Qual o tratamento foi finalizado? Ali, sim, não. Senhora, finalizou o tratamento em outro local? Sim, não. Por quê? Com base nesses questionamentos bem diretos, nós poderemos estabelecer
uma forma e uma estratégia de atuação no sentido de buscar junto às universidades e a Universidade Federal, aqui a Faculdade de Odontologia, a Defensoria Pública já tem um primeiro contato feito com a Universidade Federal, e aí ela mesmo, a própria vice-diretora, nos pediu que fosse quantificado isso, porque eles têm uma questão de dificuldade de atendimento. Tá? Então nós estamos fazendo isso com esse intuito. Primeiro peraí, vamos recuperar a saúde. A pessoa extraiu todos os dentes, peraí, a pessoa está sem os dentes. Então vamos tentar aqui fazer um negócio do implante. Aí entra um outro problema, porque tem a questão do custo do material. O custo do material é que nós tentaremos viabilizar isso também junto a parceiros, junto aos fabricantes desses materiais. Porque, imaginemos, então nós conseguimos lá na Universidade Federal, na Faculdade de Odontologia, a pessoa foi lá. Mas vai ter que fazer um tratamento, colocar um implante. Peraí, aqui é a Universidade Federal, é órgão público. Não, nós não temos verba para colocar aqui, que isso aqui vai custar R$5.000. Um exemplo, é o preço de custo, né? Como é que ele vai fazer? Vai parar? Não. Aí que entra essa situação da gente alinhavar tudo isso. Então nós temos o fabricante do implante, que é a empresa blá, 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 fica lá em São Paulo. Então aqui, nós conseguimos uma parceria com essa empresa vai fornecer os implantes. Mas vocês não têm nada pronto? É claro que não. Como é que eu vou ter uma coisa pronta nesse sentido de instar a empresa, uma atividade empresarial dela, e de colocar esse compromisso social da empresa A, B ou C, se a gente não tem o volume dessas pessoas? Nós não poderíamos ter isso, a gente não tinha nem como chegar, não é? Cadê? A doutora Michele, que é responsável pelos projetos, como é que ela ia chegar lá numa empresa lá no interior de São Paulo, a maior do Brasil que faz isso? Aqui, eu quero alguma coisa. Como é que é? Desculpe. Chama Anel Dente. Ótimo. Ótimo, obrigado pela sua colaboração. Ótimo, brilhante. Então, é exatamente um tipo de empresas dessa que nós tentaremos, após a resposta a esses questionários aqui. Tá? Então, esse é o nosso primeiro papel, o nosso encontro, reforçando mais uma vez aí a solidariedade, a empatia da Defensoria Pública com todas as situações vivenciadas por cada um de vocês que aqui está. Pois não? Muito bem. Em relação aos... Veja bem, em relação aos dentistas, porque o Conselho Regional de Odontologia, ele é um órgão ético disciplinar, não é? Então, ele atua no sentido do dever legal de prestação do serviço do profissional liberal, do dentista. Esse dentista que atuava também junto à Arcata, ele também foi lesado, porque ele também não recebeu aquilo que havia sido contratado, ou seja, por um contrato profissional ou por uma assinatura de carteira de trabalho, não sei. Ele também não recebeu. O Conselho Regional de Odontologia, ao meu ver, tá? Posso estar errado nesse sentido, mas ele teria essa abrangência ético-disciplinar da atuação do profissional. Ele poderia estar conosco aqui hoje como parceiro. Nós vamos até instá-lo a estar conosco para o futuro, buscando isso. Espera aí, aqui, está na sua área de atuação, de fiscalização. Vamos tentar resolver o problema, não vamos só colocar o dedo no outro. Você não fez mal o seu serviço, que você não fiscalizou, alguma questão. Não. O que você pode colaborar conosco para ajudar? Ótima ideia, muito obrigado. Também. Perfeito.
Tá ótimo. Essa sua colaboração, bem como a do colega que estabeleceu aqui a empresa, não é? São ótimas. É exato por isso que nós estamos aqui, é num bate-papo, né? Para tá bem informal. Pois não? Sim. Sim, perfeito. Eu já vi essas 3 pessoas em alguns processos que eu pesquisei no juizado especial, tá? Nem algumas que eu me recordo agora, em alguns processos que eu vi, elas não, o juiz extinguiu o processo em relação a essas pessoas, considerando que elas não eram parte legítima, tá? Foi o seu caso? Aí, então eu vi, tá vendo? É bom quando a gente fala assim, então a pessoa acha que você tá mentindo, né? Não, tem a prova na hora. Não, é ótimo. Processo lá. Eu acho que só explicar isso nesse contexto. O que a gente já fez? Nós já oficiamos a Polícia Civil de Proteção do Consumidor para que eles informem quais foram as pessoas identificadas como responsáveis pela empresa. Porque, de fato, o que acontece, já foi aqui mencionado, é que muitas vezes quando a clínica ou a empresa ela pretende cometer fraudes, ela não coloca à frente da empresa quem é verdadeiramente responsável, quem vai lucrar com isso. A gente ouve falar no noticiário dos laranjas, né? Então, muitas vezes eles colocam essa pessoa com uma testa de ferro e atrás dessas pessoas tem envolvidos ocultos. Só que, para a gente oficiar, por exemplo, o Conselho Regional de Odontologia, para que a gente evite esse revés que você teve no seu processo, de que pessoas sejam consideradas ilegítimas para responder pela dívida, a gente precisa primeiro de informações mais seguras, que vêm de onde? Da investigação policial. A gente oficiou a Polícia Civil, eles nos responderam que esse processo, que esse inquérito está com o Ministério Público e tão logo seja devolvido do Ministério Público, eles vão encaminhar para a Defensoria Pública. Quando nós tomarmos alguma providência judicial, para a gente evitar que você tenha esse resultado que é insatisfatório, né, e também é insatisfatório em termos de não só de reparação do senhor, mas também de identificação das pessoas que são verdadeiramente responsáveis, que a sociedade precisa de uma resposta. Para que a gente evite que esse processo tenha esse caminho tortuoso, que não leve a lugar nenhum, que não responsabilize ninguém, é que a gente já adotou essas providências prévias a qualquer demanda judicial. Mas, é o que eu estou dizendo, a gente precisa da colaboração da polícia, porque a partir daí o juiz não tem como o senhor disse, isentar pessoas que forem indicadas pela polícia como responsáveis pelo esquema fraudulento. Entendeu? Essas providências nós já tomamos, a gente só está esperando a colaboração por parte
das outras instituições que têm as suas responsabilidades. Tá? Olha, eu sei que é frustrante, a gente não está aqui para fazer com que ninguém saia daqui numa sexta-feira cabisbaixo e decepcionado. Mas, por outro lado, a gente também não pode fazer falsas promessas. O que nós vamos tentar? Identificar quem tenha patrimônio e fazer com que, uma vez ajuizada a ação, esse patrimônio seja congelado para responder às dívidas trabalhistas, tributárias, mas também de responsabilidade civil. É o que nós podemos fazer juridicamente. Nós podemos prometer que nós vamos encontrar esses bens? Alguém aqui pode fazer essa promessa? Não. Se eu fizer essa promessa para vocês, eu vou estar sendo não só leviano, mas talvez eu responda até numa instância com Deus por prometer uma coisa que eu não posso? Sim, eu quero ter essa dívida com Deus e com vocês? Não. Então nós vamos fazer o quê? Dentro das nossas possibilidades, adotar as providências para que esse patrimônio esteja à disposição, se encontrado, esteja à disposição para responder pelos danos que vocês sofreram. Mas para que aqueles que ainda não tiveram como se reerguer financeiramente para terminar o tratamento, para que vocês não fiquem esperando haver navios quando esse tratamento vai ser finalizado, a gente vai acionar as parcerias, e nós vamos tentar parcerias pela Defensoria Pública para que esse serviço seja prestado, tendo em vista a situação, né, frustrante que vocês enfrentaram. E em relação à indagação de por que não foi tomada nenhuma providência prévia para evitar que esse esquema fraudulento acontecesse, isso aí é incumbência de instâncias como, por exemplo, o PROCON, sabe? Advertir de que existe uma publicidade enganosa, enfim. Cada instituição tem a sua responsabilidade. Aqui, nós tomamos conhecimento de que isso era uma prática rotineira, reiterada, não atingia uma, duas ou três pessoas, mas toda uma coletividade, quando a gente foi comunicado a respeito dessa audiência pública. Mas, de qualquer forma, a Defensoria Pública Especializada do Consumidor presta esse serviço de orientação, de judicialização de questões que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor e, tão logo a gente tomou conhecimento dos casos, ações já foram ajuizadas. O que a gente pretende fazer é que, como é uma questão de grande repercussão estadual, e tem até pessoas que sofreram esses danos e hoje estão em outros estados de Minas Gerais, para que a gente tente juntar forças, né? Juntos não somos mais fortes. O caso de vocês, quando reunido, é mais forte do que quando conta um caso sozinho. Então, eu quero até pedir para que vocês, quando conversarem com os nossos atendentes, eu acho que a gente já podia até já encaminhar para esse início do atendimento, contem em que estado foi abandonado o tratamento, quanto tempo, se, por exemplo, foi um tratamento de prótese, se foi retirado o dente, quanto tempo você ficou sem dente na boca, porque isso é algo muito dramático, não só para a autoestima, mas como para a saúde. Relatem isso para os nossos atendentes, porque em alguns casos nós vamos colher uma declaração um pouco mais minuciosa para que seja levado como representativo dos casos que cada um de vocês enfrentaram, tá bom? E a gente ainda não tem como dizer, diante do que a gente vai coletar aqui hoje, qual vai ser a providência, porque no direito a gente pode ajuizar um monte de ação individual para cada um de vocês, ou pegar todos os casos e ajuizar uma única ação, para que depois que o juiz reconhecer realmente essa empresa se portou mal e de forma ilegal, então ela tem que ser condenada a responsabilizar. Se condenado a responsabilizar, a gente pode conseguir uma desconsideração da personalidade jurídica. Um termo muito técnico, mas o que isso significa? Você tem uma empresa, a empresa é uma fachada, né? A empresa, normalmente, a gente tem como a visualização material da empresa, a gente tem aquela fachada, a propaganda, mas não tem uma pessoa que representa a empresa. A desconsideração da personalidade jurídica, que é prevista, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele pega essa empresa,
tira a roupa dessa empresa, essa maquiagem externa da empresa e vai atrás de quem é sócio da empresa, de quem é responsável pela empresa e de quem tem patrimônio decorrente dessa empresa e envolvido com essa empresa, para que o patrimônio individual do empresário, do sócio, responda pelos danos que ele causou. É isso que nós vamos tentar, encontrar essas pessoas. E aí, num futuro momento, se houver uma condenação coletiva, se for essa providência, todos vocês vão ser comunicados a respeito disso. Futuramente, se houver uma condenação, um juiz reconhecendo que a empresa se portou mal, que o que ela fez violou a boa-fé objetiva, violou os direitos do consumidor, vocês vão individualmente apresentar os documentos que comprovem que vocês firmaram o contrato e que o contrato não foi cumprido, que as obrigações pactuadas não foram cumpridas e que vocês tiveram danos pelo dinheiro que vocês investiram nesse contrato e pelo fato de vocês ficarem abandonados na expectativa que vocês tiveram quando firmaram esse contrato quanto às obrigações de saúde bucal e dentária. Tá bom? Cada uma dessas etapas vão ser devidamente comunicadas a vocês, né? A gente tem esse dever de transparência e esse padrão de atendimento, de ser transparente com os consumidores, mas é isso. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que tomar aqui hoje é ouvi-los individualmente e saber o que a gente pode fazer por cada um de vocês. Tá bem?